Olá, galera, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos no episódio 1, tá? Você acabou de assistir aí o episódio 0.1, né, doutor Gustavo? Dessa série que a gente está iniciando agora. Nossa primeira temporada, episódio 0, vocês já tiveram um gostinho do que vem pela frente. E agora é pra valer, agora é o episódio 1 da primeira temporada. Do Power Casting! E é isso aí. Você vai nos acompanhar toda terça-feira às 17 horas e toda sexta-feira também às 17 horas. Nós vamos estar trazendo diversos assuntos para com que a gente possa conversar, dialogar, refletir e pensar um pouquinho mais em tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, no dia a dia, na nossa casa, em tudo aquilo que a gente faz. Não é isso, doutor Gustavo? Exato. Mantenha-se informado, saiba-se quais são os últimos tópicos, quais são os últimos temas. Não fale besteira quando alguém falar em segunda onda, quarta onda. E a ideia desse primeiro episódio é justamente a gente conversar sobre isso, não é, doutor Adriano? Me conta um pouquinho. É mais ou menos por aí, gente. A gente vai falar de tudo, tá bom? Vai ter dias que talvez a gente vá gravar na cozinha, vai falar de bolo, vai falar de diversas realidades. Mas nós preparamos um tema que neste momento nós conversamos muito, eu e o doutor Gustavo, e nós pensamos que é imprescindível. Parece chover no molhado, parece repetição, mas eu convido você, nesses minutos que ficaremos juntos, a abrir bem os ouvidos e prestar atenção. Porque, gente, tô aqui, tem gente que ainda não entendeu que essa pandemia está matando. E aí, doutor Gustavo, eu lhe digo, hoje nós conversamos, ele falou assim: Adriano, nós estamos na quarta onda da pandemia. Daí eu fiquei pensando assim, como quarta onda? A gente não passou nem a primeira, a gente ainda não venceu nem a primeira. Então, Gustavo, explica um pouco pra gente esse processo, porque na minha cabeça, né, eu não sou psiquiatra, não sou médico, sou empresário, e eu penso que na verdade nunca parou, nunca teve um rompimento. E como que agora a gente está nessa quarta onda? E o engraçado é que você está completamente correto. A gente não sabe se está na primeira ou segunda onda, e eu tô bloqueando aqui de falar em quarta onda. E você não é o único, até no Instagram, você sabe que eu tô com uma série de lives aí pro ano acabar com chave de ouro, para ter um final feliz, o ano de 2020. Peraí, deixa eu parar aqui já. Todo dia, de manhã, temos live, gente. Ele acorda, toma banho, se ajeita e já vai gravar uma live para você aí do Instagram. Então fala um pouquinho da tua live, depois você volta na quarta onda, mas aproveita e fala nisso. Sim, vou falar da live, mas o engraçado é que justo apareceu exatamente esse comentário, me chamaram de louco hoje. Low crazy, até um termo novo que eu não conhecia. Já fui xingado por um termo novo também. Já que eu usei, é muito justo, usei um termo novo, fui xingado por um termo novo. Então, a ideia dessas lives é preparar todo mundo que esteja acompanhando, que esteja disposto e disponível a preparar um fechamento bom para um ano tão desafiador. Então estamos com convidados de altíssimo nível, de todas as áreas. Temos um dos grandes endocrinologistas do Brasil, temos um gigantesco cardiologista, eu vou até tirar os adjetivos porque todos são fantásticos. Temos pessoas que dão palestras de empoderamento feminino para inúmeras mulheres pelo Brasil todo. Temos uma pessoa que é uma das líderes do movimento negro em Salvador. Temos... Que é um assunto, gente, que a gente vai conversar ainda bastante, que tá em alta, a gente falar vidas negras importam, vidas pretas importam, toda vida importa e a gente precisa discutir, né? Exato, e nesse momento a vida que importa, que a gente tem que dar atenção, que a gente tem que apagar incêndio, são as negras. E a gente sabe, que bom que você trouxe essa provocação, que toda vida importa. Eu, como médico, sei disso. Agora, nesse momento, quem a gente está chamando a atenção é a vida de quem? Às vezes daqueles que estão morrendo por causa da cor da pele. Então, nesse momento, sim, as vidas pretas importam. E todos esses temas vão ser conversados, um a um, para a pessoa se preparar para o final de ano. Temos o grande empresário dos ex-gordinhos, vai falar sobre atividade física. Olha... O José Adilson, então, é uma lista de convidados, uma lista de estrelas, e todos eles dispostos a acordar às 6 da... Uma das maiores estrelas do cinema nacional, um dos grandes vencedores da Dança dos Famosos, só gente de peso e relevantíssima ao mesmo tempo. Mas fui xingado de low crazy,
no sentido de que, como assim quarta onda? A gente nem sabe se está na primeira ou na segunda. E eu digo, a pessoa tem toda a razão e também não tem. Por quê? Peraí, antes de você responder o porquê da quarta onda, só para ficar bem claro, todo dia, durante o mês de dezembro, você está fazendo, então, lives 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, horário que não é de Deus. Pelo teu Instagram. Isso, gente, isso mesmo. Que bom que tem gente que gosta de acordar tão cedo assim, né? Abençoado seja. Mas fica todo dia disponível pelo IGTV, tá lá. Isso, olha, e depois vai estar passando aqui embaixo também o Instagram do Dr. Gustavo, por onde ele faz essas lives. E é claro que quem não acorda às 6 horas, né, acostumando dormir bem mais tarde, vai assistir durante o dia em outro horário. Mas vamos lá, então. Quarta onda. Quarta onda. Me explica isso. Por que não primeira ou segunda e falar em quarta onda? Quando a gente fala nessa confusão de primeira para segunda onda, que na Europa, por exemplo, é muito claro que houve uma primeira onda, a pandemia se acalmou e agora está vendo uma segunda. Isso a gente está falando em termos de incidência de novos casos, de taxas de mortalidade, que são gráficos muito parecidos. Agora, a gente está falando de outro gráfico, a gente está falando de outro critério estatístico, mas também usa a palavra onda. O que são as 4 ondas da pandemia? Inclusive a quarta começou antes da primeira, por incrível que pareça. Tá confuso, Gustavo, mas vamos lá. E é por isso que eu vou explicar. A primeira onda da pandemia é a onda da mortalidade direta causada pelo vírus, dos prejuízos diretos causados pelo vírus. Eu fiquei com sequela tal, eu morri, meu parente morreu. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas ficaram com sequelas graves? Ou seja, essa é a primeira onda. Primeira onda, as consequências diretas do vírus. Ou seja, tudo aquilo que o vírus afetou de uma maneira direta e rápida, digamos assim, perfeito, né? Tive alguém da minha família que foi internado, entubado, tive problemas por causa da pandemia, eu tive que fazer lockdown, ou seja, todo esse trabalho, ou melhor, tudo que o vírus trouxe de negativo nessa hora e nesse momento, é isso? Perfeito. Segunda onda é uma outra consequência do vírus, mas indireta. Todos sabem que os leitos de UTI, seja do SUS, particular, de convênio, estão praticamente esgotados. E o que acontece, doutor Adriano, se eu tiver agora um infarto, um derrame, bater o carro, precisar de uma UTI? Tenho? Não. Não tenho. Infelizmente, né, Gustavo? Você está na área da saúde, as nossas famílias, a tua família são irmãos. Todos os irmãos do Gustavo são médicos, o pai era médico também, tá? Na minha família também, muitas pessoas da área da saúde. E eu ouço dentro dessa rede da nossa família de que está complicado hoje, não dá para ficar doente. E quando a gente fala em doença, pensa em Covid-19 e não. Tem gente morrendo do coração, tem gente morrendo de infarto, tem gente morrendo de outras coisas porque não tem leito de UTI, porque não tem leito. Perfeito, né? Perfeito. Não tem aonde colocar essa pessoa dentro do hospital. Nem em corredores, alguns hospitais têm localização, né? Exato. A gente acompanhou caso de gente que ficou em box porque não tinha leito e não era de UTI, era de enfermaria. Ficou dias no box mesmo tendo aí toda a condição econômica para estar num leito. E aí é um ponto interessante, porque eu sentia, e eu posso estar equivocado, de que quando começou e falavam assim, vai faltar leito de UTI, algumas pessoas pensavam assim, não, eu estou em plano de saúde, né? E a gente sabe que o hospital que eu vou não atende SUS. Então eu estou garantido, né? Eu vou lá para o Sírio-Libanês, quem está aqui em Curitiba vem para o Marcelino Champagnat, Nossa Senhora das Graças, e me perdoem se eu esqueci algum outro hospital de alto nível, né? Que são mais elitizados. Então, inconscientemente, eu ainda estava tranquilo, né? Quem tinha plano de saúde pensando. Hoje, gente, quero deixar muito claro para você que está aí acompanhando a gente. Não existe distinção. Eu vou repetir. E você legitima, Gustavo, se fizer sentido. Hoje não existe distinção. Não importa se é do SUS, não importa da onde que não importa do local, não importa a cor, não importa a raça, sabe? Somos todos iguais, independentemente de questões financeiras ou de qualquer outra coisa. Somos todos iguais.
E a saúde vem em primeiro lugar, né? E nesse sentido, quando eu falo da saúde vem em primeiro lugar, ou seja, não importa quem está morrendo, se tiver leito, ele vai para aquele leito, seja particular, seja de SUS, e aí eu falo também como advogado, né, como bacharel em Direito, de que é previsto na nossa lei, na nossa Constituição, o direito da saúde. Perfeito. E todos, absolutamente todos, têm direito à saúde. É um dos direitos primordiais da nossa Constituição. E nesse momento que sermos todos iguais é, sim, uma coisa boa. Por exemplo, se eu chego morrendo por qualquer motivo em qualquer hospital, eu tenho convênio, eu tenho toda a condição aí, se precisar. Quer dizer, ficar em UTI ninguém tem condições, particular. Poucos têm condições porque são preços realmente exorbitantes. Mas chego estrebuchado, sem documentos, não sei o que, eu vou ser internado aí pelo SUS. E o único leito que tem é particular. Se eu não for colocado nesse leito, e aí o hospital depois brigar para cobrar do SUS, é omissão de socorro. E isso é proibido no país. É proibido no país e é proibido pelo Código de Ética. Mas desde que esteja sobrando. E eu acho que é aí que a gente tem que chegar na questão. Se tem um leito de UTI e está sobrando, eles, não, esse é dedicado a quem tem plano de saúde, ou esse é para quem vai pagar em dinheiro em particular, a gente está aqui para dizer, se tem leito, é para quem precisa. E se não for usado, é omissão de socorros. E se é omissão de socorro, dá processo legal, dá legitimação com lei, ou seja, vamos para a justiça daí, né? Exatamente. E essa é a segunda onda. Ou seja, o vírus está trazendo uma série de prejuízos indiretos para quem tem situações agudas de saúde. Então eu tenho, como eu disse, um infarto, um derrame, e aí não vai ter leito para mim, porque os leitos de UTI já eram raros e agora estão ocupados numa taxa muito maior do que o esperado. E quando eu falo de leito, eu não estou falando de caminha. UTI não é uma caminha mágica que a pessoa deita e melhora. Eu estou falando de uma série de equipamentos, estou falando de uma equipe especializada e o que mais falta hoje é a equipe. E aí eu não vou ter essa equipe para cuidar de mim, porque essa equipe está cuidando de gente de coronavírus. Então, são as complicações agudas de outras condições clínicas que acabam não sendo atendidas por causa do vírus. Então, a gente tem uma primeira onda, que é a mortalidade por causa do vírus, e aí acabam sendo usados recursos, e chega com isso a segunda onda, porque os recursos são limitados. Não existe fórmula mágica, dinheiro mágico que vai se multiplicar leitos e multiplicar médico e o enfermeiro e por aí vai. Não tem. Então vai ter um prejuízo por causa das condições agudas de saúde não correlacionadas ao coronavírus. E que não dá para misturar, né, doutor? É pensar que uma pessoa que está ali com um problema de infarto ou numa UTI, precisa de uma UTI Perfeito. Por causa do seu coração ou de qualquer... Como que vai colocar numa UTI onde está lá o vírus espalhando para todo mundo? E aí vem um alerta, gente. Eu até me emociono, porque grande parte da minha família, das pessoas que eu amo, estão na área da saúde. E essas pessoas todo dia vão para o hospital, todos os dias vão salvar a vida das pessoas. Todos os dias essas pessoas saem de casa, deixando seus filhos. Vou pegar, por exemplo, aqui a minha cunhada e meu irmão, os dois são enfermeiros, a Gisele. Tem o Pedro e o Manuel, duas crianças pequenininhas, maravilhosas. Deixar seus filhos em casa para enfrentar um hospital que sabe que pode não voltar. A Gisele pegou Covid-19, ficou internada no hospital. Graças a Deus ela ficou sem nenhuma sequela. Mas eu fico pensando assim, puta merda, pronto, falei, sabe? Puta merda, essas pessoas estão arriscando a sua vida. Técnicos, auxiliares, enfermeiros, médicos, de todas as áreas, dentistas, inclusive, porque fisioterapeutas, porque a gente sabe que a UTI ela é feita não só de um único profissional, mas de uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes as pessoas que estão aí do outro lado, que está nos ouvindo ou vendo através desse podcast, do Powercasting, não está se dando conta de que você não está prejudicando só a tua família, você está matando também outras famílias que estão lá para cuidar, que estão lá para fazer o bem. E aí eu fico muito triste porque eu conheço, participei de médicos que já morreram por Covid-19.
enfermeiros que já morreram por Covid-19, técnicos e auxiliares e tantos outros profissionais da área da saúde que morreram por Covid-19 por ter pego essa maldita doença dentro do hospital. Né? Dentro do hospital. Então eu fico com o coração partido, sabe? De pensar de que vai lá para ajudar os outros e aí tá lá a mãe, a avó, o vô internado e o jovenzinho de 18 anos tá na balada, tá na rave, tá no barzinho. Putz, gente, isso me deixa revoltado, desculpa. Pronto, falei. E aí você pensa, o que acontece que demorou quase um ano para ir com uma gravação muito grande, um agravo muito grande da situação, para começar a se considerar não usar máscara uma infração. O que acontece? É uma infração, é um crime. Gente está morrendo porque gente não usa máscara. Mas digredir agora um pouquinho. Vamos voltar aí para as ondas. Primeira onda, situações agudas. Ô Gustavo, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Talvez as pessoas estejam vendo a gente pelo YouTube e não só ouvindo, eles estão vendo que a gente não está de máscara nesse momento, né? Sim. Quem está acompanhando aí só pelo áudio não só está vendo o áudio, mas para quem está acompanhando pela TV, está vendo que a gente está sem máscara. Nós estamos sim num distanciamento, mas eu e o Gustavo moramos na mesma casa, tá? Então, nós convivemos todos os dias e nós não usamos máscara dentro da nossa casa quando estamos só nós. Assim como vocês também não usam. Exato. Quem está em casa não vai ficar de máscara, não vai dormir de máscara, tá? Então, por esse motivo, nós moramos na mesma casa. E é por esse motivo que nós estamos sem máscara, né, Gustavo? Perfeito. E a nossa equipe que está aqui, a gente está com uma equipe, vamos depois apresentá-los, está com distanciamento, está com máscara, toda a questão de segurança, para a gente evitar aí que esse agravo se espalhe ainda mais. Que a gente preza muito pela questão da segurança, gente, a ponto de sermos chatos, né? A ponto de sermos chatos. A gente acaba... É claro que às vezes acontecem deslizes, é claro que às vezes acontecem erros, né? Mas nós estamos sendo bem rigorosos com essa quarentena, rigorosos conosco, e rigorosos também com as pessoas que nós amamos, a ponto de não vê-los, não encontrá-los e tantas outras coisas, né? Exato. E isso talvez seja a maior prova de amor com essas pessoas. A gente deixar de estar abraçando e beijando e ali juntinho daquelas pessoas que a gente queria muito estar, é um ato de amor. A gente não sabe como que lidaria com a questão de repente, voltar de Lages, que é onde mora a nossa família, parte da nossa família, e começar a tossir no carro, testar e dar positivo para a Covid. Como que eu vou lidar com isso? Passei para alguém, não passei? E muita gente está tendo que lidar com isso. E daí vem a culpa, vem um monte de coisa que não precisava estar acontecendo. Exatamente. Mas vamos lá. Então, doutor Gustavo, a primeira onda é aquela que impacta de uma forma direta. São as mortes, essa é a dimensão direta. A segunda é aquilo que vem em consequência disso, né? Que são as UTIs cheias, os hospitais lotados e tantas outras coisas. E qual é a terceira onda? A terceira onda, então. Primeira onda, mortalidade direta pelo vírus. Segunda onda, mortalidade. Eu falo mortalidade para ficar mais claro, mas todos os prejuízos indiretos por condições agudas. Então, eu não tenho leito para mim, porque meu leito está sendo usado por um paciente com Covid e eu estou tendo um outro transtorno qualquer agudo de saúde que precisa de leito. Até por isso são consideradas canceladas com cirurgias eletivas para diminuir a chance de alguém precisar de um leito de UTI. Vamos falar, só abrindo um parênteses, falando sobre cirurgia eletiva, gente. Às vezes a gente ouve no jornal, mas não sabe o que é de fato. São todas aquelas cirurgias que são agendadas, programadas, que podem aguardar aí 1, 2 meses. Mas o problema, doutor Gustavo, é de que isso vem desde março e nós estamos em dezembro. Perfeito, né? perfeito. Então, o que era eletivo já não é mais eletivo. Em alguns casos, é claro, em alguns casos. Mas hoje a recomendação que nós temos é o que ainda for possível prorrogar, deixar, fazer mais tarde, espere, gente. É muito mais seguro, tá? Não estou afirmando como médico, apenas como um cidadão, mas é mais seguro você enfrentar e ser assistido conforme a doença ou a conformidade que você tiver em casa do que ir para um hospital, porque não está sendo atendido e não está sendo feito nem cirurgias, nem UTIs, nada para aquilo que pode ser adiado. Perfeito, não é isso? Perfeito. E
pensando em você mesmo, puxa, tive que adiar aí minha cirurgia qualquer aí que dá para adiar de novo, já demorou fila, seja pelo convênio, pelo SUS, já tem fila, demorou e agora vão adiar de novo. Essa semana, estava no começo de dezembro de 2020, saiu uma nota do CRM corroborando aquilo que a gente já sabe. As equipes de saúde estão exaustas, física e mentalmente. Então tenho certeza que vale mais a pena sim adiar o que for eletivo para ser atendido depois por uma equipe de saúde que esteja afiada, que esteja com energia mental, pronta para lidar com qualquer situação que apareça no transcorrer. Mas acho que a gente já fez suspense demais. Vamos falar da terceira onda? Terceira onda também é um prejuízo indireto do vírus, mas causada pela falta de atendimento a condições crônicas de saúde. Então todos sabem que um paciente com diabetes, um paciente com pressão alta, um paciente com outras condições, precisa de exames regulares, precisa de consultas regulares, precisa acompanhar como que está o nível pressórico, o nível glicêmico. E hoje vocês sabem que no município de Curitiba, as consultas eletivas também estão canceladas. Repete pra gente. As consultas eletivas em unidades de saúde também estão canceladas para as equipes darem conta desse número estapafúrdio de pessoas que está chegando com suspeita de Covid e, infelizmente, a maioria desses casos se confirmando. A maioria dos casos chegando com sintomas se confirmando. Então, esses pacientes não precisavam de consulta, não precisavam de atendimento, que a gente pode simplesmente cancelar. Então, por que nunca cancelaram antes? Ficam reclamando de fila no postinho e de demora no convênio. Simplesmente porque eles precisam, sim, desse atendimento para não deixar a sua condição de saúde complicar. O principal causa de mortalidade no Brasil são doenças cardiovasculares. E o principal causa de doenças cardiovasculares são diabetes e pressão alta. Ou seja, se eu estou entendendo, doutor Gustavo, você quer dizer, a pessoa tem um problema de diabetes controlada. Controlada. Mas ela precisa, a cada tanto tempo, ir ao médico, ver, controlar, ir na unidade de saúde. E são essas as consultas eletivas que, neste momento, estão sendo cortadas. Talvez essa não seja a melhor palavra, mas que não estão acontecendo. E não estão acontecendo por quê? Para você que tem um diabetes, para você que tem diabetes e que controla, que consegue ir lá e pegar a insulina, consegue fazer a própria aplicação, etc. Evitar com que você vá na unidade e saia de lá com diabetes e mais Covid. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que essa consulta que você está perdendo era necessária. Se não fosse necessária, não teria sido agendada e cancelada. Perfeito. Agora, o vírus está trazendo mais esse prejuízo. E esse é um prejuízo que vai se repercutir a longo prazo. Então, esses picos pressóricos ou mini picos pressóricos que o hipertenso está tendo, está causando talvez já microinfartos cerebrais, que está já predispondo ele ou fazendo iniciar um quadro que vai cronificar de demência vascular e trazendo um prejuízo para ele e para toda a família com isso. Então, vejam, porque está tendo uma doença matando, está gerando já um prejuízo para alguém que talvez nem tenha saído de casa durante toda a quarentena, porque já era grupo de risco, era diabético, era hipertenso, se cuidou ao máximo e mesmo assim está tendo um prejuízo porque também está tendo seus recursos direcionados para o atendimento dessa virose tão grave. Na verdade, conversando com a nossa família e com você principalmente, eu perguntava, de onde estão vindo as pessoas que estão com Covid, essas pessoas que estão morrendo, aonde elas pegaram? Porque no começo tinha a ideia, viajou para a China, trouxe a doença, etc. Mas e agora? Tá lá a avó, né? Tá o vô, tá o pai, tá a mãe, tá em casa, estão fazendo a sua quarentena e de repente, de uma hora para outra, ficam doentes e vão parar no hospital. E aí, eles se cuidaram, eles foram responsáveis,
né? E eles tomaram os devidos cuidados. Muitos deles pediram demissão, foram demitidos, sei lá, cada situação. Depois eu quero conversar sobre ainda essa questão econômica como empresário, tá? Quero saber em qual onda que esse mundo empresarial aí se encaixou. Eu acredito que em todas, mas de uma maneira especial, falar sobre desemprego, sobre pessoas que tivemos que demitir, sobre home office. Eu quero ainda, nesse episódio, conversar com vocês sobre isso, sim, tá? Sim, até porque, já dando spoiler do próximo, a gente vai falar sobre a economia criativa, a economia solidária, que é uma das chaves aí para se lidar com a situação financeira. E está sendo afetada, sim, a economia está sendo afetada, sim, pelo coronavírus. Excelente. Então, a nossa preocupação está justamente nisso, né? Por que quem está se cuidando está morrendo? E a resposta é muito óbvia. Porque ela está morando, ou convivendo, ou recebendo alguém que não está se cuidando. Sim, estatisticamente falando, não é todo mundo que é por isso, mas a maior parte dos casos é porque alguém está levando essa porcaria para dentro de casa. E agora a gente está, inclusive, com uma restrição, a gente está com um lockdown noturno, a gente tem um toque de recolher no nosso estado. Aqui do Paraná, né? No nosso estado, temos um toque de recolher das 11 da noite até as 5 da manhã, por conta disso, porque por mais que se fizesse um trabalho de conscientização, barzinhos e baladas estavam abarrotados. E é aí que talvez esteja a chave que nós queremos que de tudo que a gente conversou hoje fique. Gente, a que ponto nós chegamos? Onde outras pessoas, né, no caso o governo, aqui no Paraná, governo estadual, em outros locais, governos municipais, tem que proibir, tem que coibir as pessoas de se reunirem durante a noite, de fazerem festa, porque daí ficam alcoolizados, já começa a se abraçar, já começa... E aí chega de qualquer jeito, e já vai para a cama, e aí no lençol já vai a Covid, sabe? E vai passando, porque não tem responsabilidade. Não são os únicos, tá, gente? Também não quero malhar Judas. Não são os únicos, mas é comprovado que são muitos, e que é daí que vem de muitos essa doença, né? Perfeito, perfeito. E levam para dentro de casa primeira onda, segunda onda e terceira onda, tudo junto. E finalmente, só recapitulando, primeira onda, mortalidade direta ou prejuízos diretos. Segunda onda, prejuízos indiretos por condições agudas de saúde. Terceira onda, por condições crônicas de saúde. E a tal da quarta onda, que talvez tenha começado no Brasil antes da primeira? Qual é? É a série de prejuízos ao funcionamento mental das pessoas. Todo medo que já veio de quando a gente ouviu falar dessa doença lá na província do Wuhan, na China, todo esse medo que já veio vindo, toda a preparação de estocar alimentos e estocar papel higiênico, que até hoje eu não entendi, mas enfim, tudo isso somado ao que você me perguntou já, toda a crise financeira que acabou acompanhando essa pandemia, que é uma das crises mais graves pelas quais a gente já passou. Taxas de desemprego, para falar em saúde mental, taxas de desespero nunca antes vistas, talvez, a não ser em tempos de peste negra e por aí vai. De suicídio. Taxa de suicídio. Então, todo esse fator estressor extremamente agravado gera uma pandemia de saúde mental. Você que acompanha essa é a quarta onda. Essa é a quarta onda. Você que acompanha meu serviço, eu que estou sempre em contato com colegas para a gente estar se atualizando e aí vai, da área de saúde mental, não tem mais espaço em agenda. Coisa que a gente sempre tinha, uma folga, vamos fazer um encaixe, hoje não tem. Nas lives até tenho conversado com as pessoas que o meu dia de qualidade, que era quinta-feira à tarde, que era o dia que eu fazia prova com as crianças, que era o dia que eu brincava, que era o dia que eu dedicava para os cachorros, para ver um seriado, eu abri a agenda para ter novos horários nessa situação excepcional. Eu, apesar de estar perdendo meu tempo de qualidade, fiz uma reflexão junto com a minha família de o que nesse momento era mais importante. Se era ter esse tempo de qualidade ou se era ajudar mais pessoas. E a nossa conclusão foi, esquece o tempo de qualidade, daqui a pouco a gente tem de novo.
Perfeito. E isso, gente, nós estamos conversando aqui com um dos maiores especialistas quando a gente fala de saúde mental. Eu acompanho o trabalho do Dr. Gustavo, eu também trabalho dentro dessa realidade, mas uma realidade muito mais empresarial, voltada à realidade empresarial. E as nossas agendas não têm mais espaço, porque as pessoas estão cada vez, sendo muito claro, ficando cada vez mais loucas. Está todo mundo com os sentimentos à flor da pele, está todo mundo não conseguindo dormir. Essa pandemia, ela não é mais da Covid só. Essa pandemia, ela também está na nossa cabeça. Já virou uma pandemia cerebral, se eu posso chamar assim, uma pandemia de depressão, uma pandemia de ansiedade. E nós, como profissionais, eu como profissional hoje, vinculado a essa área empresarial, mas destinada à área comportamental, essas pessoas que eu atendo, e você é uma realidade maior, né, onde nós dois trabalhamos também com hipnose, a gente vê que cada vez mais, e aí eu pergunto para você que está acompanhando, você já não sentiu isso? Você já não teve medo? Você já não teve angústia, desespero? Então, eu acredito que a resposta deve ser sim, em algum momento eu tive. E todos vamos ter, ou todos tivemos, e essa é a quarta onda. Essa é a quarta onda. E, desculpa interromper, é a quarta onda que, para aquelas pessoas que têm já uma predisposição à depressão, ansiedade, a uma tendência ao suicídio, essa predisposição aumenta muito a chance dessa predisposição se tornar realidade. Então, por isso que está realmente se multiplicando essa pandemia de saúde mental. E essa quarta onda vai perdurar ainda por muitos anos. Mesmo que a vacina saia amanhã, como já estamos vendo aí na Europa, essa pandemia ainda vai durar muito, porque até uma estabilização econômica, as pessoas se sentirem seguras novamente, as pessoas se sentirem tranquilas novamente, ainda vamos ter muitos fatores desencadeantes, fatores estressores e transtornos mentais. E transtorno mental é uma das principais causas de prejuízos em trabalho. Então, perda de dia de trabalho, perda de anos de vida ajustada, perda de anos de trabalho ajustada para o tempo de vida e por aí vai. A prejuízo em termos de medicina do trabalho, de saúde mental, é gigantesco. E tendo esse prejuízo, é muito mais difícil de sair dessa crise financeira. Com certeza. E aí eu deixo já o gostinho do Quero Mais. Então hoje, você que nos acompanhou nesse nosso primeiro episódio, tá? Do nosso Power Casting, né? Você que nos acompanhou nesse primeiro episódio, no nosso segundo episódio, ou seja, na terça-feira, às 17 horas, nós estaremos com vocês aí, abrindo e falando sobre essa quarta onda. Ou seja, vamos colocar justamente essa realidade de falar sobre como podemos prevenir que essa quarta onda chegue na gente. Perfeito. Porque no mar, por exemplo, quando a onda está vindo, a gente abaixa a cabeça e deixa a onda passar por cima. Né? Então nós vamos conversar e eu peço que você convide seus amigos para participarem, assistirem, e eu peço com carinho que você clique no sininho, curta, faça a inscrição no canal, porque nós queremos ajudar mais pessoas. E só a nossa agenda, só na nossa sala de atendimento, não está dando. É um número muito pequeno que nós podemos alcançar, e nós queremos alcançar um número muito maior. Sim. Então, no nosso próximo episódio, que é a quarta onda, que é falar sobre essa saúde emocional, essa saúde de ansiedade, de depressão, de prevenção ao suicídio. Dentro de todo esse contexto, dentro de todo esse contexto, né? E econômico. E vamos lidar então muito com o que fazer. Como que eu posso sobreviver? Como que eu posso agir, né? Como que eu posso agir perante essa quarta onda? Perfeito. E isso é o nosso gostinho do Quero Mais. Assinem nas plataformas, assinem nosso podcast. A gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, a gente está pedindo. Assina lá no Spotify, assina no Deezer, assina no iTunes, mas assina. Se puder deixar 5 estrelinhas, a gente agradece. E deixa os comentários também. Nós temos Perfeito. certeza que nós não acertamos e não respondemos todas as perguntas. Então deixa no comentário, gente. Nós queremos e estamos fazendo isso totalmente de graça, tá?
existe sim um patrocínio que é nosso, que nesse momento é meu e do Gustavo. De nós para nós mesmos. De nós para nós mesmos, que é um patrocínio de tempo, é um patrocínio de empresa, os meus polos, que eu tenho diversos polos da Uninter no Brasil. Nesse momento eu não estou cuidando dos polos e estou aqui separando esse tempo para vocês. Não estou atendendo os meus clientes hoje e coloco abertamente um processo de coaching comigo é R$30 mil para 10 encontros, então a minha hora custa R$3.000. E eu sinto que eu posso ajudar mais. Dr. Gustavo, também as consultas deles, o pessoal costuma brincar dizendo que é um dos médicos mais caros, mas é que o currículo desse homem é simplesmente incrível e faz toda a diferença, mas ele está abrindo mão de tempo porque nós queremos ajudar. Então, a única ajuda que eu quero pedir para você é: convide alguém para assistir o nosso próximo programa, toda terça e toda sexta às 17 horas, que é o horário que você vai estar voltando do trabalho, indo para algum lugar, indo para a faculdade, enfim, e a gente não quer concorrer com jornal, nem com novela, nada, e vai estar lá à disposição 24 horas, então te espero para a gente falar sobre essa quarta onda, como que eu posso fazer para me prevenir que essa onda venha e me afogue. E até nosso próximo programa de Power Casting! PowerCast, 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 PowerCast.